Muito bem. Agora que a gente já viu um bocado sobre o pensamento, né, e a vida do Descartes, né, e o método que ele propôs, chegou a hora também da gente ver um lado mais crítico, né, a crítica que se faz em relação ao trabalho, ao pensamento dele, né. E é bom que a gente saiba, né, de saída, a gente tenha em mente que qualquer coisa que exista, né, na realidade, ela é passível de críticas. Okay? Você pode criticar qualquer coisa. Né? Mesmo uma coisa que aparentemente seja muito boa, tenha muitos méritos, ela de alguma maneira vai comportar também alguma forma de crítica. Ok? Pode ter críticas mais de menor qualidade, né? Mas pode ter também críticas mais fundadas, mais embasadas, críticas mais elaboradas. Ser motivo de crítica não é necessariamente um defeito dessa coisa, é da natureza das coisas ser possível fazer algum tipo de crítica, tá certo? Pensamento cartesiano, né, obviamente, então, ele vai estar sujeito, né, a essa condição. Bom, como eu sugeri agora, né, você não precisa se preocupar com críticas assim estapafúrdias, né? Mas você deve se interessar por críticas que sejam mais criteriosas, que sejam mais que tenham um argumento mais sólido, um argumento mais forte. A ideia, principalmente quando estão criticando o trabalho da gente, né, ou alguma coisa ao qual estamos ligados, ela é geralmente desagradável, é meio, né, compreensível você ter uma certa indisposição, né, de ouvir, mas elas são, se você souber analisar, se você souber estudar, né, o que está sendo criticado, desde que seja, né, uma crítica mais consistente, é uma coisa positiva. Por quê? Porque te dá condições, né, inclusive de fazer aperfeiçoamentos, de evitar certas consequências, né, por enxergar antes, né, através dessas críticas que você recebe, tá bom? Então, receber críticas não é exatamente um demérito. Você só tem que ter uma certa disposição, né, de fazer bom uso dessas críticas, ok? Você vai estar trabalhando, né, se você é da área de TI, você vai estar trabalhando em posições que muitas vezes você vai recomendar soluções, vai recomendar produtos, entendeu? Você vai vender coisas, você vai defender soluções e você vai ter que estar preparado, muitas vezes, para lidar com a crítica, com a posição contrária àquilo que você está propondo, aquilo que você está defendendo. Então você tem que você de antemão, né? Você já tem que saber as críticas que aquilo ali pode receber, até para você poder argumentar, né? Ou para você poder ter uma conversa, uma discussão produtiva a respeito daqueles pontos que estão sendo levantados. Infelizmente é muito comum você ter, né, na nossa área, fanboys, né, de certas soluções, de certas tecnologias, que é aquele cara que está fechado com aquilo ali e não sabe trabalhar ou não sabe lidar com outras possibilidades ou que não enxerga. Você precisa ter essa habilidade de enxergar também o lado ruim. Se você está enxergando só o lado bom de alguma coisa, você está iludido. Tá? Tudo tem os seus prós e os seus contras. Então é importante que você esteja preparado. Você está aprendendo alguma coisa, você não joga seu senso crítico no lixo. Você olha aquilo que é bom, aquilo que não é tão bom, aquilo que é ruim. Entendeu? Para poder trabalhar com a coisa, né, em toda a sua completude. Tá certo?
Faz parte do profissional maduro saber enxergar isso aí. Então, o pensamento cartesiano, como eu mencionei, vai estar sujeito, né, à crítica também, como qualquer outra coisa. Bom, primeiro eu vou mencionar algumas críticas, né, não vou mencionar todas, até porque não é o propósito do nosso curso, né? Mas a primeira crítica, talvez, que você vai encontrar ao racionalismo, né, cartesiano, veio do luteranismo, que estava, né, começando a se consolidar em algumas regiões da Europa, nessa época, né, da Europa continental. Então, qual é o principal ponto que o luteranismo ataca? Ele ataca essa questão de você precisar de verificações, de evidências. Por quê? Porque para a religião, se você se colocar do ponto de vista do religioso, basicamente o cristão aí nesse caso, né, na época, você tem um elemento muito importante que é a fé. Né? Só a fé leva à salvação. Também às vezes é chamado de doutrina da justificação. Você vai encontrar lá na Bíblia, por exemplo, a história de São Tomé. Né? Você vai achar lá no Evangelho de São João, capítulo 20, né? Vai ter lá contando a historinha que Jesus já foi crucificado, já ressuscitou, ele tem aquelas marcas todas na mão, né? As chagas lá, no pé, no lado, e ele apareceu, né? Para alguns discípulos, né? O pessoal, né? Ficou todo muito impressionado, né? E os discípulos contaram para Tomé, que não estava presente lá no dia, que Jesus tinha aparecido. E o Tomé duvidou. Enquanto eu não puser a minha mão no seu lado, não sei o que, eu não vou acreditar. E aí tem, né, uma nova aparição de Jesus, aí Tomé está presente, tá certo? E aí ele vai lá, ele põe a mão, né? E aí, meu Senhor, meu Deus, né? E Jesus já fala, ó, você acreditou porque viu. Felizes os que acreditaram sem ver. Né? Tá lá. Outras palavras de repente, mas é essa a ideia. Então você perceba que está no cerne, né, da religiosidade essa questão de você ter fé. A fé, ela não supõe evidências. Né? E a fé é uma bem-aventurança, né? É um mérito você ter fé. Né? Você vai ter vários dogmas, principalmente na Igreja Católica, tem um monte de dogma lá, que você não vai poder explicar, você tem que crer. É uma questão de fé. Aí vem um cara lá, um francês, né? Cabelinho escorrido, bigodinho, falando que não, eu tenho que ter evidências, que eu tenho que ter não sei o quê. É natural que quem está imerso nessa cultura religiosa tradicionalíssima vá sentir um certo incômodo. Peraí, maluco, tem fé para você? Que raio de cristão é você? E o Descartes era cristão. Né? Tá certo? Então é meio, né, natural a crítica do luteranismo. Pode ser que você pessoalmente não concorde, mas que ela faz sentido nesse contexto, ela faz. Ela ataca, né, essa questão de você ter algo, né, que precise de uma justificativa concreta, que ela tenha uma explicação lógica, que ela tenha uma linha de raciocínio que aceite a dúvida, não é isso? Duvidar de tudo que pode ser duvidado. Então isso de alguma maneira vai contrariar essa questão de fé.
que está presente, né, não só no cristianismo, mas em outras religiões, né, no judaísmo, no islamismo e assim por diante. Tá certo? O Lutero, o Martinho Lutero, ele pregava algumas publicações lá na igreja, lá em Wittenberg, na Alemanha, e eram os tais sermões, né? E um deles lá, ele chama a razão, né? Do raciocínio, né? Essa coisa da mente, né? Como orgulho do diabo, né? Por quê? Porque ele considera que quem está tentando entender, né, na profundidade a realidade, como Descartes propunha, está tentando se comparar a Deus. Por quê? Porque o Criador sabe, o Criador entende a realidade das coisas. E você tentando alcançar isso, que nem sabemos se é possível, você está meio que tentando se igualar a esse Criador. Quem foi outro cara aí do domínio religioso que tentou fazer isso, né? Pelo menos do cristão? O demônio. O demônio era um anjo, né? Um anjo caído, né? Porque ele tentou, né? Segundo algumas versões aí, se igualar a Deus. Então, o cientista, né? O entendedor, o pesquisador que seguiria o método cartesiano, ele teria um pouco esse orgulho do diabo, a pretensão que o diabo teve. Olha só que legal, né? É uma crítica que ela, se você considera de onde ela vem, totalmente razoável, tá certo? E como também ele fala que é uma petulante prostituta, né? A petulância, né? É uma certa arrogância de querer, né, ser mais do que os outros. E numa época em que os grandes fazedores, né, de ciência e de filosofia eram bancados por alguns mecenas, né, reis, duques e assim por diante. Então, o Lutero já não deixa barato, né? E é orgulho do diabo e petulante prostituta. E a crítica, né, dessa vertente, que não é exclusiva do luteranismo, mesmo dentro da Igreja Católica, tinha muita gente ali meio incomodada com o trabalho do Descartes, né? Você vai, se você pegar alguma tradução aí, alguma obra dele, né? E ela tiver uma versão mais completinha, você vai ver que muitas vezes vem lá dedicatória, vem lá algum tipo de preâmbulo, e é um monte de salamaleque dele, né? Tentando ali fazer algum agrado, né, para autoridades eclesiásticas, para ele falar, ó, eu sou de paz, mas veja bem, olha, é só uma contribuição. Ele né, é um cara que viveu sempre numa certa corda bamba nesse aspecto. Ok? Então, uma primeira em termos aqui da minha apresentação, uma primeira linha, né, de crítica ao cartesianismo vem, né, de doutrinas religiosas, né, basicamente cristãs na época, que atacavam essa questão de você não precisar supostamente ter fé. Né? Então, é uma maneira, é um ponto de vista de crítica. Ok? Seguindo agora uma outra vertente que produziu críticas, que produziu proposições bastante contrárias ao racionalismo cartesiano, foi uma corrente filosófica chamada de empirismo. Essa corrente filosófica é mais característica da Grã-Bretanha, basicamente Inglaterra e Escócia, né? Ela não tem muito a ver com religião, exatamente. Ela é mais filosófica, né? Se você procurar lá no dicionário,
você vai encontrar que é uma doutrina, o empirismo seria uma doutrina ou atitude que aceita, né, quanto à origem do conhecimento, que esse conhecimento venha unicamente da experiência. E repare que a experiência, o resultado da experiência, você experimenta alguma coisa através do seu corpo, através dos sentidos. Né? Se alguém dá para você experimentar alguma coisa, entendeu? O mais comum é que seja beber alguma coisa, comer alguma coisa, entendeu? É, cheirar alguma coisa. Geralmente, né? Você tem aí uma conotação de uma experiência sensorial. Ver, ouvir, né? Experiência tátil, né? Ok? Então, nesse empirismo, ou propõe que esse conhecimento só seja possível de ser obtido através da experiência, seja negando a existência de princípios puramente racionais. Então, o conhecimento vem pela experiência, seja porque não existem princípios puramente racionais, ou então até vai que tenha, mas negando que esses eventuais princípios puramente racionais possam levar ao conhecimento da verdade, desprezando a experiência. Então, em linhas gerais, super gerais aqui, o empirismo é aquele que você vai ter o conhecimento através da experiência, seja porque fora da experiência não tem nada puramente abstrato, né, puramente racional, ou até tem, mas sem a experiência você não chega em nada. Você não consegue ter um conhecimento efetivo. Você precisa dessa prática também. Ok? Então essa é uma outra proposição. Repare que o Descartes, penso logo existo, quer dizer que a origem é puramente racional, né? A razão aí é a mente, né? Conforme o caso, a alma. E para o empirista, sem você botar a mão na massa, esquece. Então, por essa oposição, o empirismo é muitas vezes considerado como um oposto do racionalismo. Entendeu? Seria o lado contrário. Está aqui o racionalismo, está aqui o empirismo. Eles são antagônicos. Tá certo? Então repare que o empirismo, então, ele ataca o racionalismo do ponto de vista da validade da experiência, né? A existência ou não de algo puramente racional, digno de valor. Ele não fala nada, né? Cadê a fé, essas coisas que nem a outra crítica fazia. Ele ataca através de um outro ponto de vista. Ok? Aí você vai ter, né, grandes expoentes aí do empirismo, né? O John Locke, por exemplo, que falava, né? Ó, o conhecimento de nenhum homem aqui pode ir além da sua experiência. Então você perceba que a ideia dessa experiência supõe a intermediação física do corpo. Né? Passa pelo diabinho, né? Lá do Descartes. Você vai ter outro aí, por exemplo, John Stuart Mill, repare, tudo britânico, que vai falar os pontos, as linhas e os círculos que cada um tem no espírito, entenda aí que tem, né, na mente, são simples cópias dos pontos, das linhas e círculos que essa pessoa conheceu na experiência. Então você veja que é uma maneira de conceber aí o processo cognitivo, né, completamente diferente
do racionalismo. Racionalismo é uma coisa mais, né, nesse momento, do continente europeu, né, da parte continental, né, França, né, alguma coisa ali na Países Baixos, Alemanha, e enquanto que isso aqui é o pessoal que está lá na ilha, né, da Grã-Bretanha, né. Muito bem. E você vai ter outros, né, Bacon, Hobbes, né, Boyle, Berkeley, David Hume, né? São todos nomes aí importantes na história da filosofia. Não dá para dizer que todos eles pensam igualzinho, né? Mas eles todos se encaixam mais ou menos dentro de um corpo conceitual, filosófico, que costuma ser chamado de empirismo, tá certo? Então é uma outra vertente crítica ao racionalismo cartesiano. Ok? Vou seguir aqui. Uma outra área, né, que eu escolhi aqui, não vou falar de todas, né, seria a parte aí da neurobiologia, que está meio na moda ultimamente. Na década de 90, essa figura aí da foto, Dr. Antônio Damasio, ele é um português, né, como o nome sugere, que fez uma carreira muito importante nos Estados Unidos. Ele criou um laboratório muito importante, né? Ele publicou, nos anos 90, um livro chamado O Erro de Descartes, que foi um best-seller na época, foi uma obra que teve muita tiragem, foi muito falado, não é? Um título bastante chamativo, né? O Descartes é esse Descartes que nós estamos falando aqui, né? E o livro do cara só chama O Erro do Descartes. Então, é claro, né, que um título chamativo desse teria que provocar aí uma certa repercussão, principalmente vindo de quem vinha, né? Não é um obscuro cientista português, né? Era uma vedete aí da neurobiologia. E basicamente, né, nesse livro, né, ele fala sobre a importância, né, das emoções no processo de tomada de decisão. E é lógico que, se você dá importância às emoções no processo de tomada de decisão, você está de alguma maneira contrariando o racionalismo cartesiano. As emoções, né, elas estão ancoradas no corpo físico do indivíduo, segundo o entendimento médico moderno. O entendimento médico moderno refuta a ideia de espíritos malignos e coisas do tipo, né? As suas emoções, elas têm de alguma maneira uma ligação com o físico, né? E aí, através de uma carreira aí com muitas experiências e muitos trabalhos, o Antônio Damasio, ele propõe aí a hipótese, né, daquilo que ele chamou de marcador somático. Ele usa esse conceito do marcador somático para dar uma explicação possível para o processo de tomada de decisão do ser humano. Ok? Então, ele fala sobre a racionalidade, sobre o, o trabalho, né, consciente, né, e objetivo, racional, né? Ele fala que teria duas possibilidades. Uma que ele chama de abordagem, né, entendimento tradicional, e que ele chama uma razão nobre naquela tomada de decisão, que seria algo totalmente objetivo, totalmente lógico, né, no sentido que a gente costuma usar, tá certo? Então, você pode tentar explicar o processo de tomada de decisão
puramente por meios lógicos, racionais, ou seja, perseguindo aí uma razão nobre. E ele fala também, né, de uma outra possibilidade que é a que ele defende, o tal marcador somático. Então tem a da galera, né, e tem a que o Damasio está propondo. A razão nobre, ele fala assim, ó, isso aqui é um excerto do livro dele, ó, né? É um trecho lá que eu peguei aqui, ó. A perspectiva da razão nobre, que não é outra senão a do senso comum, parte do princípio de que estamos nas melhores condições para decidir e somos o orgulho de Platão, Descartes e Kant. Três, né? Filósofos importantíssimos aí. E somos orgulho de Platão, Descartes e Kant quando deixamos a lógica formal conduzir-nos à melhor solução para o problema. Um aspecto importante da concepção racionalista é o de que, para alcançar os melhores resultados, as emoções têm que ficar de fora. Deixa a emoção lá. Pendura a emoção lá no roupeiro quando você está entrando para trabalhar. Deixa a emoção lá fora. Né? O processo racional não deve ser prejudicado pela paixão, certo? Isso aqui, né, é o trecho do livro dele, página 161, né? Peguei de lá, peguei da tradução aqui que eu tenho, né? Mas você repare que senso comum, né? O senso comum geralmente é o tal do bom senso, né? Então repare, ó, ele está associando a razão nobre com o racionalismo, né? Descartes, né? Que inclusive é mencionado aqui, né? E o Descartes tem aquela frase, né? Nada é mais tão bem distribuído do que o bom senso, porque mesmo as pessoas, né? Mais faminhas, mais, né? Nunca acho que precisa de mais bom senso do que já tem. Quer dizer, é até irônico, né? Essa colocação do Damasio. Não sei se foi intencional ou não, né? Mas você tem que deixar a emoção de fora. Por quê? Porque é enganoso. Existe nessa área sobre formas, né, de tomada de decisão o famigerado homo econômicos, que seria aquela pessoa, aquele agente econômico, né, em algumas linhas aí da teoria econômica, que ele vai sempre tomar as decisões de fundo econômico usando a racionalidade. Então você vai ter aí muitos modelos econômicos que vão supor, né, que a pessoa sempre vai fazer aquilo que é melhor para o interesse dela. E existe muita crítica em cima disso, né? Por quê? Porque as pessoas simplesmente não fazem isso. Veja aí, as pessoas comprando coisa só porque tem uma etiqueta diferente, né? Entendeu? Veja aí quantas pessoas compram pelo impulso, né? Tanto é que isso aí dá margem para um monte de explorações de quem está tentando vender alguma coisa, né? Na área de marketing aí, né? Publicidade, propaganda. Tanto é que em oposição, né, a esse homo econômico, tem gente que propõe o princípio da racionalidade limitada, né? As pessoas são racionais, mas não tanto. Então, existe toda uma discussão aí. Mas o Damasio ele não entra muito para esse lado econômico, mas ele fala, ó, existe essa suposição de que há um processo de decisão totalmente lógico, totalmente isento de emoções e que o Damasio já não acredita que seja possível. E aí ele fala, né, criticando essa abordagem aí. O que a experiência com doentes sugere é que essa estratégia fria, né, apenas baseado numa lógica, né, formal, né, racional, ok? Isenta de emoções, defendida, por exemplo, pelo Kant, né, mas não só por ele,
Descartes também, entre outros, tem muito mais a ver com a maneira como os doentes por lesões pré-frontais, região pré-frontal, né, do cérebro, tomam suas decisões, do que com a maneira como as pessoas normais tomam decisões. Você já deve ter visto, né, talvez seriados aí, ou programas de investigação, tem lá aquele matador, né, totalmente insensível, totalmente frio, que faz as coisas sem demonstração de nenhum sentimento, né? Então, é o que ele está falando. O cara que consegue fazer essa tomada de decisão fria, sem nenhum outro tipo de atenuação, de complementação emocional, é um psicopata, né? Pode ser um psicopata de nascença, porque ele tem algum prejuízo naquelas funções, ou porque ele sofreu um acidente. Ele até dá o exemplo lá, logo no começo do livro, né, do Phileas Gage, que ele sofreu um acidente que atravessou um pedaço da cabeça dele. Antes do acidente, o cara era uma coisa, depois ele era um cara super previsível, responsável, cordato, era uma pessoa assim muito razoável. E depois desse acidente, ele não morreu, atravessou aqui, o cara não morreu, né? E aparece lá, logo no começo, primeiro capítulo, aparece lá fotos dele, né? Porque foi aí no virada aí de 1800 para 1900, né? É um acidente lá na construção de uma ferrovia, e ele sobreviveu. Então tem fotos dele, né? Depois do acidente, tem um monte de diagramas mostrando por onde que o cano passou, né? E o cara virou outra pessoa depois do acidente, entendeu? E não foi bem porque ele passou a acreditar mais em Deus ou menos em Deus, ou porque um espírito entrou, um espírito maligno, não. Mas ele teve um prejuízo sensível, né, em algumas funções cerebrais, porque ele perdeu parte do cérebro nesse acidente, né? E aí as características pessoais dele mudaram. Ele virou um cara encrenqueiro, ele virou uma pessoa que não conseguia ficar, né, se ater a certos compromissos, etc. Ele virou um cara bem problemático, né? Então ele fala disso, né? Ele começa falando desse tipo de função, né? Ou de disfunção, conforme o caso, né? E depois lá na frente ele entra com essa história aqui. Que essa razão nobre, né? Um cara que é totalmente frio para tomar decisões é o tal do psicopata. É alguém que tem algum dano físico no cérebro. Entenda que o cérebro não é a mente. O cérebro está no corpo. O cérebro é uma massa cinzenta dentro do corpo. Ok? A mente, o cara tá morto, o cérebro tá lá. Mas a mente já não tá. Entendeu? Então ele fala, ó, mas repare, ó, furou a cabeça do cara lá, ó, rebentou, perdeu um pedaço do cérebro, a mente mudou. Como vai dizer que a mente não é afetada pelo corpo? Hum? Então daí, né, ele vai falar do marcador somático daí, que é o que ele entende. Então ele rejeita essa ideia tradicional, né, da razão nobre. Ele fala, isso aí não pode ser. E repare, né, se falar que o corpo não afeta o raciocínio, é um negócio muito complicado, porque, veja bem, você está concordando então que o cara pode dirigir bêbado. O que acontece quando o cara bebe? A bebida muda o balanço químico do organismo, principalmente o sistema nervoso. E aí o cara não consegue manter a atenção, o cara perde aí uma série de habilidades ali, ou tem um prejuízo dessas habilidades. Mesma coisa se ele consumir drogas, tomar algum remédio esquisito, não é isso? Cheirar, fumar, injetar, sei lá, algumas coisas aí, entendeu? Então, a gente tem na nossa experiência diária, né, essa vivência de que o estado físico do indivíduo afeta a capacidade de raciocínio dele. Tem
zilhões, né, de exemplos aí. E tem aquele lema, né, romano, né, mens sana in corpore sano, né, que é a mente sã num corpo são. Você tá aí, né, meio caótico aí no seu sofá, né, meio deprê, procrastinator max, né, nível máximo. Você quer melhorar um pouco, cara? Comece a cuidar do corpo, né? Tome sol, beba água, pare, né, de consumir essas porcariadas cheias de açúcar, né? Esquece que existe Nutella, né? Entendeu? Pare de comer porcaria. Saia, agora tá meio esquisito, mas faça exercício. Você vai ver que a atividade física melhora a sua disposição mental, ok? Pegar sol, luz solar, né? Água, bastante água e exercício físico não tem para ninguém. Qualquer coisa que você vai querer fazer para melhorar a sua capacidade intelectual, né, o seu fôlego intelectual, capacidade de concentração, etc., vai passar por aí. Você está lidando com o quê? Você está mexendo com a alma aí? Você está fazendo meditação? Não. Você está cuidando do corpo. Né? Uma mente sã num corpo são. Então, muitas vezes você, eu não consigo me concentrar. Vai fazer alguma coisa utilitária, entendeu? Vai lá no quintal, sei lá, na janela, toma um sol, olha para fora, né? Entendeu? Toma água, água, água. Pode até ser água com gás, que nem eu tomo, mas água, né? Coca-Cola não é água, Pepsi não é água, entendeu? Tang não é água. Suco de caixinha, não sei o que, não é água. Bebe água, né? Ok? Então é assim que funciona. Com essa melhora, depois você vai, né? Começa a meditar, começa a fazer alguma outra coisa. Tá certo? Então a gente tem já um certo conhecimento, uma certa experiência de que o corpo afeta a capacidade racional da gente. Né? Agora, voltando aqui ao que o Damasio fala, né, do marcador somático, né, é uma ideia dele, então, ele fala, ó, quando para a pessoa tem um mau resultado associado a uma certa decisão que ela tomou, então a pessoa exposta a uma situação de decisão, ela fez uma opção, podia ser a decisão A ou B, ela foi na B, por exemplo, e ela teve um resultado que não foi muito do agrado dela. Foi um resultado meio decepcionante, ou totalmente decepcionante, por exemplo. Então, ó, quando surge para a pessoa um mau resultado associado a uma dada opção de resposta, ele fala, ó, é muito rápido, mas você sente alguma coisa desagradável. E você sente no organismo. Você tem um certo desconforto físico. Essa sensação visceral desagradável é uma embrulhadinha no estômago, é uma irritação física. Ela não precisa ser muito demorada, mas é uma fisgadinha ali. Ok? Então, como essa sensação é corporal, ele fala que é algo somático, né? É algo que tem a ver com o corpo. E porque o estado, de alguma maneira, né, essa sensação tal, marca uma imagem, de alguma maneira uma imagem, num sentido, né, meio figurado, ele chama de marcador. Então essa sensação visceral desagradável, ela é o marcador, né, essa sensação desagradável, e o visceral, a víscera, né, ela tem a ver com o corpo. Então marcador somático. É aí que está a ideia, certo?
Então, o que que é? Então ele fala, ó, ele reconhece, né, ou ele propõe que existe isso, existe essa brulhadinha no estômago quando você tem um resultado ruim em resposta a uma decisão que você tomou. E aí ele vem, em suma, resumindo então, os marcadores somáticos são um caso especial de sentimentos, sensações, né, sentimentos, gerados a partir de emoções secundárias. Muitas vezes, então, você pode esperar que esse fenômeno aconteça praticamente no plano subconsciente. Você não precisa ter uma percepção clara desse, desse nozinho aí. Mas ele vai estar lá. Às vezes é fugaz, que nem ele falou lá atrás. Tá certo? Então, essas emoções e sentimentos foram ligados pelo processo de aprendizagem a resultados futuros previstos de determinados cenários. Então, com a sua experiência de aprendizagem, o indivíduo ele está sendo meio que adestrado ali, que nem um cachorro, por exemplo, né? Então ele vai meio que num plano de consciência mais baixo, né? Meio no intuitivo, ele vai associar um desconforto físico com certas decisões ruins. E isso vai estar num plano muito básico a partir desse treinamento. Então a gente vai trabalhar, a gente vai tomar certas decisões, muitas vezes, num nível de praticamente pura intuição. Por quê? Porque é um marcador somático falando. Entendeu? Então, repare, o processo de decisão mais racional, para ele é meio ilusório. Na prática, a gente funciona de alguma maneira rejeitando situações que, de alguma forma, na nossa experiência, estão associadas com marcadores somáticos. Então, a gente tem um processo de aprendizagem que passa por essas questões somáticas, físicas. O processo de aprendizagem, de alguma maneira, está associado com o corpo também. Ok? Então você vai ver que ele está questionando aí realmente o dualismo, né? Cartesiano. Corpo, a mente, mas eles não se misturam, não sei o quê, né? Esquece. Então repare, o Lutero, a questão da fé, né? O empirismo, a questão filosófica, né? De haver ou não princípios puramente racionais e a importância da experiência de uma maneira geral na produção do conhecimento. E a neurobiologia falando disso, né? O estado físico, né, do sistema nervoso, basicamente, né, afeta a conduta, o processo de tomada de decisão. Certo? E aí, o último aqui que eu vou falar, né, seria a TGS, né, Teoria Geral de Sistemas, né, que é uma linha aí de pensamento sistêmico, bem tradicional. A TGS ela não vai falar de fé, ela não vai falar de experiência, ela não vai falar aí de marcador somático, de emoções, ela não vai falar de nada disso. Ela vai criticar o racionalismo cartesiano nos seus 4 princípios. Lembra lá o Descartes? Tinha lá princípio da evidência, princípio da redução, né? Tinha lá o princípio causalidade, etc. A TGS vai basicamente, né, atacar, entre outras coisas, esses princípios. Tá certo? O princípio da evidência, né? Ele vai falar que não é rigoroso. Tá certo? O princípio da evidência não é rigoroso. E por isso ele permite manipulações subjetivas. Ou seja, quando fala não aceitar nada que não seja evidente, que eu não possa colocar a menor dúvida, dá margem aí para
para uma discussão. Por quê? Porque eu posso não ter condições de colocar dúvida, mas outra pessoa pode. Né? Então é meio, né, do jeito que ele é proposto, tá certo? O que seria claramente verdadeiro para uma pessoa pode não ser para outra. Né? Então, nos termos que o Descartes coloca, ele fala o princípio da evidência, você está querendo ser tão rigoroso, mas o princípio da evidência mesmo já não é. Ele permite, né? ele abre margens, da forma como ele está colocado, para manipulações subjetivas. Ele não garante a objetividade ao fim e ao cabo. Né? Então já detonou da evidência. Né? O cara lá explica lá no livro. Né? O princípio da redução pode levar à perda da essência do objeto de estudo. Tem uma coisa complexa, eu divido em partes, e a partir das partes eu resolvo todo. Né? Ou eu entendo todo. Imagine, por exemplo, que você pegou uma vaca, né, lá no pasto, e você tem um indivíduo lá que nunca viu uma vaca na vida. Você levou o cara lá pro seu laboratório, né? Tem lá uma mesa enorme, e aí você botou um monte de pedaço da vaca em cima da mesa. Então tá lá uma perna, outra perna, o rabo, tá lá a cabeça da vaca, tá lá não sei o que, entendeu? Imagine que você, todos os pedaços da vaca estão lá. E aí você explica pro cara o que é cada pedaço da vaca. Olha o rabo abana, o rabo ela usa para espantar o mosquito e não sei o que, e a perna, e com essa perna aqui ela anda, e se ela tá num lugar mais montanhoso, essa perna fica mais musculosa, se ela tá num lugar mais não sei o que, acontece isso. Essa perna, esse couro aqui, ele pode ser de tais cores, pode ser assim, pode ser assado. O bicho morto lá e você tá mostrando. Não é? Entendeu? E aí ela come, e aí ela tem lá o estômago dela dividido em compartimentos, e aquilo ali ela fica, né? Tá bom. Mas entenda que esse cara, né, meio esquisito que nunca viu uma vaca, né? Apesar que hoje tem muita criança que nunca viu, né? Ele, apesar de saber tudo isso, ele não conhece a vaca na sua totalidade. Porque na hora que você dividiu a vaca em pedaços, você matou a vaca, né? E ao matar a vaca, você perdeu a vacacidade da vaca. Alguma coisa da vaca foi embora. Esse cara nunca vai conseguir entender o jeito que aquela vaca anda, o jeito que ela olha, entendeu? Ele não vai conseguir ter uma ideia a partir daquilo ali do barulho que a vaca faz, né? Quando ela muge, quando ela mastiga, entendeu? O próprio cheiro da vaca de repente está comprometido. Entenda que há algo da vaca é do todo, que ela não está nos pedacinhos. Ela tem a ver com como o todo se combina dinamicamente. Então você perdeu, né? Quando eu falei, você perdeu a vacacidade da vaca, você perdeu a essência, alguma coisa da essência dela. Entendeu? Há uma perda nessa redução. Dependendo da complexidade do que você está reduzindo, essa perda vai ser maior ou menor, mas ela está, né, lá. Ok? E aí, ó, tá suposto, né, no princípio da redução, que você vai dividir certo, né? Então, se você dividir esquisito, né, em vez de ajudar, você pode piorar, dependendo de como que você divide. Você pode tornar mais complicado ainda. E aí, então, a crítica TGS fala que dividir, então, é mais uma arte do que uma ciência. Repare que faz sentido, né? Dependendo de como você divide, você piora a coisa em vez de ajudar. Tá certo?
Imagina que você tem uma equipe aí e você quer dividir as tarefas. Dependendo de quais as tarefas que você identificou, pode ser que você esteja facilitando ou complicando mais a coisa. Certo? Então, evidência, né? Permite manipulação subjetiva, redução pode levar à perda da essência, está mais para a arte do que para a ciência, né? A exaustividade, né? Fazer revisões até ter certeza que nada omitir, não deixar passar nada e não sei o que, né? É, na prática, impossível, né? Por quê? Porque é muito caro você fazer qualquer coisa exaustivamente, né? É muito caro. Pode ser caro em tempo, pode ser caro em outros recursos, entendeu? Então, ele vai falar: quem poderá ter certeza de haver realizado uma enumeração tão completa que fique a certeza de nada omitir? Né? Primeira coisa, como que eu sei que eu cobri tudo, que não sobrou nada? E tem essa outra questão aqui, né? Ó. Há também a óbvia questão da viabilidade de custo, né? Que é aquilo que eu estava comentando. Pense, por exemplo, ó, eu vou fazer um programa, desenvolver aí um software para resolver algum problema, e eu vou garantir erro zero nesse programa. O que vai acontecer? Se eu conseguir, primeiro, identificar todas as possibilidades de erro para poder testar, já vai ser um feito, né? Mas quanto vai custar isso aí em termos de tempo e em termos de projeto mesmo, o custo do projeto? De repente eu vou criar um software que seria inviável o preço dele no mercado. Ou então o tempo que ia ser necessário ia tornar, né, esse software de repente disponível só após o momento da necessidade já ter passado. Pensa na vacina. É lógico que é possível fazer vacinas muito eficientes se você tiver tempo suficiente para cobrir a maioria dos pontos de atenção, fazer a quantidade de testes necessária, analisar os dados, fazer melhorias no projeto da vacina, etc. Tá, mas de repente você vai, vou levar 10 anos. Porra, e a epidemia está aqui, matando todo mundo. Então, de repente, você não cabe essa exaustividade ali naquele projeto. A exaustividade, ela fala, ó, erro zero. Né? Ela fala, ela supõe uma revisão perfeita. E muitas vezes não vem ao caso isso na prática. Por quê? Porque é preferível ter uma certa margem de, de risco aceitável, que não é então a perfeição, mas você tem no tempo que aquilo ali pode te ajudar, que aquilo ali pode te atender. Tecnologia de construção de veículos, entendeu? De elaboração de alimentos industrializados. Você sempre vai estar trabalhando, escapando dessa exaustividade na prática. Por quê? Acaba sendo apenas uma utopia. Você vai sempre tentar fazer o melhor, né, que você puder. Mas você não vai garantir essa exaustividade. Ok? E por fim, preceito causalista, né? Aquele de ir comendo pelas beiradas, fazer primeiro as coisas mais simples e depois ir dela para as mais complexas, assumindo mesmo uma ordem entre aquelas coisas que não tem ordem, né? Tá lá. Então, supõe, né? De um começo para o fim, supõe uma certa sequência. E a TGS, né, a crítica da TGS, coloca que para um certo fenômeno, né, um certo efeito, é muitas vezes difícil ou impossível determinar
as causas. Até porque tem relacionamentos circulares. A hora que você tiver vivido o suficiente para ter tomado decisões importantes na sua vida, realmente importantes, né? Realmente importantes são uma opção pela carreira, uma troca de emprego, casar, separar, ter filhos e outras coisas, você vai ver que praticamente nenhuma dessas situações você teve uma causa só para aquela decisão que você tomou. Aquela decisão que você tomou, você vai perceber que tem sempre vários fatores que afetam aquela decisão. Alguns, né, mais concretos, alguns com mais peso, mas tem outros fatores também que estão sempre ali. Nunca é uma causa só. Quando você viver várias decisões, você vai começar a perceber isso. Entendeu? Então, isso já é uma constatação que causa um certo prejuízo nesse preceito causalista, porque ele supõe um certo determinismo, né? O determinismo ele vai propor, né, ou ele vai sugerir uma sequência, né, lógica de efeitos. Né? Pensa lá naquelas experiências que o cara vai derrubando um dominó, que derruba o outro, que derruba o outro, que derruba o outro, que vai fazendo não sei o que lá na frente. Ali tá tudo certinho, bonitinho. Agora imagine que você monta numa sala uma experiência daquelas, tá certo? O dominózinho tudo bonitinho nas posições certas, um vai derrubar aqui, vai derrubar ali, não sei o que, tá tudo certinho, né? E você derrubar ali e não tiver ventando, né? Então não tem nem ventilador, não tem nada. A janela tá fechada para não, né, não entrar vento de fora. Não tem gente andando no meio da sala, etc. Aquilo ali, você derruba o primeiro dominó, você já sabe o que vai acontecer no caminho inteiro. Isso é determinista. Entendeu? Mas o problema é que a vida não é assim, né? O mundo real não te dá essa possibilidade desse isolamento. Né? Você vai ter as influências do meio. Imagina que você solta um cachorro no meio da sala. O cachorro é totalmente previsível, né? Então todo aquele seu planejamento que está certo, de repente, você colocou lá nas posições certas, tudo bonitinho, mas você já tem ali um agente, né, que vai afetar essas condições perfeitas que você está supondo. Então é muito simplista você supor um preceito causalista. Entendeu? Então a TGS ela pega pesado ali nos 4 princípios, né? Aí você vai ter vários pensadores aí alinhados aí com a TGS, né? Um deles é o Lemonnier, né? Que ele, num livro dele, né? Assim, a teoria do sistema geral, ó, tá aqui, né? Teoria do sistema geral, critica aqueles 4 princípios, né? Do Descartes. E ele propõe 4 novos princípios, né? Assim, ilustrativamente, ó. Ele chama de preceitos alternativos, né? Princípio da pertinência, né? Todo objeto que considerarmos, então sai fora aqueles 4, evidência, redução, né? Causalidade, exaustividade, e entraria todo objeto que considerarmos se define por relação às intenções implícitas ou explícitas do modelador. Então entenda que esse objeto é a coisa do mundo real, ou o conhecimento, ou algo que a gente está querendo, né? Ao delimitar alguma coisa, não é porque a coisa é aquilo, é porque é conveniente para mim delimitar aquilo como sendo um objeto. Em outras situações, aquilo ali de repente já não seria um objeto, ou seria aquilo ali seria desmembrado, ou seria, entendeu? Acrescido de outras coisas. Entenda que tem por trás desse princípio uma ideia de utilidade, de conveniência.
A gente está tentando captar a realidade no final. E a realidade é o que é, e eu vou tentar, na hora que estiver lidando com ela, dar meus pulos aqui e tentar identificar ou estabelecer, né, definir os limites, os contornos, conforme a necessidade naquele momento, as minhas intenções. Então repare, isso quebra um pouco a ideia de uma verdade, principalmente uma verdade com V maiúsculo. Né? E ele reconhece, né, uma importância aí das circunstâncias do que eu estou tentando naquele momento. Então repare, é em si uma concepção muito diferente do Descartes. Uma palavra que ficou meio na moda, né, de uma maneira negativa, né? Mas o cara escreveu lá em 77, então vamos deixar claro, né? Ele chama de globalismo, né? Considerar sempre o objeto que desejamos compreender como uma parte imersa e ativa no seio de um todo maior, né? Ou seja, você tem a coisa e tem o que tem em volta, né, na vizinhança dessas coisas que você está estudando. Né? Então, você não pode ignorar essa vizinhança imediata daquilo que você está analisando, daquilo que você está estudando, daquilo que você está trabalhando. Então, você tem que considerar o contexto maior dentro do qual está aquilo ali. Né? Ele fala do princípio teleológico, né? Que precisaria de um certo tempo aqui para a gente conversar, eu vou passar meio batidão nele, ó. Mas interpretar o objeto não em si mesmo, mas pelo seu comportamento, sem procurar explicar antecipadamente, né, a priori, esse comportamento por alguma lei implicada numa eventual estrutura. Ou seja, você se render, né, àquilo que realmente o objeto apresenta. O que o objeto apresenta, ele chama aqui de comportamento, né? É definitivo. Porque senão você sai de uma concepção, uma teoria, e você vai tentar adaptar a realidade à sua teoria. E ele fala que não, certo? Olhe, né, e reconheça, né, o objeto pelo que ele realmente apresenta, pelo seu comportamento, tá certo? E depois, é claro, reconhecendo esse comportamento, você pode querer, né, estabelecer ou associar certas leis ou certas características, relações para aquilo ali. Mas o que tem que ser predominante é essa aceitação desse seu comportamento, que é o que de fato acontece, tá? E por fim, né, ele sugere, né, um princípio chamado agregatividade. Reconhecer que toda representação é partidária, não por esquecimento do modelador, mas deliberadamente, né? Entenda que está implícita aqui a ideia de que a gente está sempre criando modelos da realidade. O que é um modelo? É uma simplificação intencional da realidade. A realidade é, em si, muito complexa e, né, geralmente é além da nossa capacidade de, de trabalhar com ela. Muitos detalhes, muitas dimensões, etc. Certo? Então o que a gente faz, e a gente aprendeu a fazer isso ao longo da evolução, né? A gente cria modelos, simplificações das coisas para poder trabalhar. Entendeu? Repare, para você reconhecer um cachorro, você não precisa ter visto todos os cachorros do mundo. A criança lá com alguma experiência com alguns animais, ela já consegue trabalhar
com uma qualidade muito boa com vários outros animais que ela não viu ainda, mas que isso aqui é um cachorro, isso aqui é um gato, isso aqui é um cavalo. Por quê? Porque a gente tem, né, já meio embutido na nossa maneira de trabalhar, uma facilidade para modelar. A gente preserva a essência e descarta os detalhes acidentais. Então o modelo ele tenta captar a essência, tá certo? Mas o modelo não é um modelo 100% igual à realidade, seria inútil. Vamos fazer um mapa da cidade. Bom, para ele estar no tamanho certo, ele tem que ter, para cada metro do terreno de verdade, é um metro no mapa. Então você vai embrulhar a cidade inteira com aquele papel. Não serve para nada. Então você faz ele menor, você ignora certos detalhes do espaço. Por quê? Porque não interessa ali. Uma simplificação intencional da realidade. Não é? Então, não existe o modelo. Existem modelos. Não existe a representação, que seria uma representação com R maiúsculo. Né? Da mesma forma que seria a verdade com V maiúsculo. Não, existem representações. Algumas vão ser mais, né? Vão atender melhor as necessidades, outras vão atender menos. Agora, se esperar que a representação seja perfeita, é uma coisa meio sem razão, sem utilidade. Ok? Então você perceba que nós vimos aí, ó, 4 linhas, né, de crítica ao racionalismo cartesiano, né, por vários ângulos diferentes. Entenda que isso não quer dizer que o racionalismo cartesiano não presta, por quê? Porque o fato de uma coisa comportar críticas não desmerece essa coisa de uma maneira geral. E o pensamento cartesiano, no momento que ele foi proposto, foi muito útil. Ele tinha muito a ver com a necessidade daquele momento, com as grandes questões e as grandes demandas, né, da sociedade daquela época. Tanto é que hoje, né, nós estamos falando de pensamento sistêmico, né, talvez por causa do sucesso do pensamento cartesiano. Por quê? Porque os problemas. Ele foi tão eficiente que os problemas que dava para ele resolveu todos. O que está sobrando agora? Está sobrando o osso. Né? Está sobrando as coisas, né, super complexa que o racionalismo não foi concebido para lidar com isso. Entendeu? Não fique pensando que a ideia aqui foi desmascarar o pensamento racionalista. Não. Foi mostrar, né, que tudo tem a sua época e chega uma hora que você precisa também olhar a coisa por vários ângulos, entendendo no que isso aqui é bom, no que isso aqui já não é tão bom, né? Porque chega a hora que você tem que trocar a ferramenta. Ok? Então espero que você tenha entendido isso, né? Depois qualquer coisa, olha o vídeo de novo, né? E aí a gente pode continuar então agora com outros temas aí do pensamento sistêmico de uma maneira geral. Ok? Então é isso.